Na distante Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, uma esplêndida cidade reluzia. Seu nome era Troia. Sua riqueza e esplendor eclipsava todas as cidades vizinhas. E ela ainda contava com magníficas muralhas construídas pelos deuses. Tal reino se desenvolvia rapidamente. Alguns até diziam que a cidade um dia se tornaria mais desenvolvida que a lendária Atlântida. Mas as deusas fiadeiras do destino sabiam que a única semelhança entre Troia e Atlântida era seu triste destino. Em Troia reinava o nobre rei Príamo, ao lado de sua esposa Écuba. Ele já havia sido agraciado com seu filho Heitor, seu primogênito, e a rainha estava novamente grávida. Mas na noite anterior ao nascimento do bebê, a rainha teve um terrível pesadelo. Neste sonho, a cidade de Troia estava ardendo em chamas. O rei decide visitar o oráculo para tentar entender o significado de tal sonho. Mas a resposta dada pelo oráculo foi desesperadora. Foi profetizado que o nascimento da criança que a rainha estava esperando traria a ruína de Troia. Naquele mesmo dia, Écuba deu à luz a criança. Era um menino, forte, belo e saudável. Mas para Príamo, só havia uma forma de evitar que o terrível destino profetizado se cumprisse. O bebê deveria ser sacrificado pelo bem do reino. Écuba esperneou, tentando proteger seu filho, que ela havia batizado com o nome de Alexandre. Mas nada pôde fazer contra a vontade do rei. O bebê foi entregue a um servo leal, conhecido como Agelau, que ficaria responsável por dar um fim à vida do bebê. Agelau levou o bebê até uma floresta, aos pés do Monte Ida. Mas chegando lá, não teve a coragem necessária para fazer o que lhe foi pedido. Assim, ele colocou o bebê no chão e decidiu abandonar o pequeno príncipe à própria sorte. Alguns dias se passaram e Agelau, que também era um pastor, não conseguia tirar a imagem do bebê de sua mente e decidiu retornar para o lugar onde ele havia deixado o bebê. Para seu espanto, o bebê estava bem, pois havia sido amamentado por uma ursa, e por isso ficava claro para o pastor que não era vontade dos deuses que a vida do pequeno príncipe de Troia tivesse um fim. Dessa forma, Agelau recolheu a criança e em segredo a criou, como se seu filho fosse. O bebê recebeu o nome de Paris e cresceu juntamente com os outros filhos de Agelau. Paris cresceu e se tornou um homem de beleza impressionante, além de possuir muita força física. E assim como seu pai adotivo, ele se tornou um pastor. Ele vivia uma vida bucólica no campo e tinha como amante a bela ninfa Enone, a quem ele fez juras de amor eterno. Sua vida em nada parecia com o destino que lhe foi profetizado, mas o que ele não sabia é que estava prestes a fazer uma escolha que afetaria todo o mundo à sua volta. O jovem Paris cuidava de seu rebanho quando percebeu que um de seus jovens carneiros se afastava dos demais e se encaminhava para uma caverna próxima. Ele se dirigiu à caverna para resgatar o filhote desgarrado, mas dentro da caverna, Paris se deparou com algo realmente inacreditável. Dentro da caverna estavam 3 mulheres portadoras de uma beleza divina. O jovem pastor não tinha dúvida de que elas só poderiam se tratar de deusas. Paris não sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino do mundo para sempre. Mais cedo naquele mesmo dia, havia acontecido o casamento da Nereida Tétis com o herói Peleu. Para as festividades do matrimônio, todas as divindades haviam sido convidadas, e os deuses se satisfaziam em um grande e animado banquete. Mas apenas uma deusa não havia sido convidada. Esta
era Eris, a deusa da discórdia, que ficou furiosa com a desfeita e decidiu que era necessária uma retribuição. Sentadas à mesa do banquete, Atena, a deusa da sabedoria, Afrodite, a deusa do amor, e Hera, a rainha dos deuses, conversavam amigavelmente. Foi quando a deusa da discórdia passou pela mesa do banquete e soltou uma bela maçã dourada entre as deusas. No belíssimo pomo havia a inscrição: para a mais bela. Esta maçã ficaria conhecida como o pomo da discórdia. As 3 deusas brigaram pelo pomo, pois cada uma delas se autoproclamava a mais bela entre todas as deusas. Com seu poderoso brado, Zeus interrompeu a contenda das deusas e disse que este tipo de atitude não era digno de divindades daquela estirpe. Zeus tentou pensar em uma forma de resolver tal impasse e decidiu que um juiz imparcial seria responsável por eleger aquela que seria a mais bela das deusas. O pomo da discórdia foi entregue a Hermes, que guiaria as deusas até o juiz designado. Entre todos os homens do mundo, foi o jovem pastor Paris o escolhido para resolver tal contenda. Ele não era o mais sábio entre os homens e também não era grande conhecedor da noção de justiça. Mas as Moiras, as senhoras do destino, haviam tecido tal destino para ele. Após tomar conhecimento de sua tarefa, as deusas foram apresentadas ao pastor. E a primeira disse: eu sou Hera, esposa de Zeus. Me eleja a mais bela e lhe tornarei o rei mais rico de toda a Ásia. Lhe concederei um palácio somente comparável ao Olimpo em esplendor. Em seguida, se apresentou a segunda deusa. Sou Atena, a deusa da guerra estratégica e da sabedoria. Escolha a mim, e será o maior general que já existiu. Em vez de comandar rebanhos, comandará exércitos, e será conhecido como um grande conquistador. Por fim, se aproximou a última das deusas. Já eu sou Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Meus epípetos já me garantiriam o título de a mais bela. Eleja-me e lhe darei o amor da mulher mais bela do mundo. Afrodite então lhe mostrou a imagem da belíssima princesa Helena de Esparta. O coração de Paris foi tomado pelo desejo de possuir tal mulher, que era tão bela que só poderia ser comparada com a própria deusa da beleza. E assim, o jovem Paris entregou a maçã dourada a Afrodite. Enquanto a deusa da beleza regozijava com sua vitória, o ressentimento era plantado no coração das 2 deusas que foram preteridas. As deusas Atena e Hera juraram se vingar do príncipe troiano, e o povo de Troia pagaria um grande preço devido à escolha de Paris. A cidade de Esparta estava em festa com o retorno da princesa Helena, que havia sido sequestrada pelo herói Teseu, mas que por fim havia sido resgatada por seus irmãos gêmeos Castor e Pólux. Helena estava debutando e, devido à sua beleza, ela era a princesa mais desejada de toda a Grécia. Ao saberem que a bela Helena havia alcançado idade para se casar, todos os pretendentes se dirigiram a Esparta. Seu pai, o rei Tíndaro de Esparta, não sabia qual marido escolheria para sua filha, já que qualquer escolha que fizesse poderia ofender todos os demais. Ele estava em uma verdadeira encruzilhada. Dentre os nobres presentes estava Odisseu, o rei da ilha de Ítaca, que era conhecido por sua mente astuta e sagaz. Apesar de ser filho de Laerte, que foi um dos argonautas, diziam que na verdade ele era filho de Sísifo, um homem que era tão esperto que enganou os deuses e até mesmo a morte. Odisseu não tinha interesse em Helena, pois sabia que uma mulher com tal beleza iria lhe trazer apenas problemas. E seu coração já havia se apaixonado por Penélope, que podia não ser tão bela quanto Helena, mas era muito mais inteligente. O astuto nobre se aproximou do rei e fez a seguinte proposta. Ele disse para o rei Tíndaro
usar de sua influência sobre seu irmão Icário para convencê-lo a dar-lhe a mão de Penélope em casamento. E assim, ele lhe ajudaria a resolver a difícil situação que o rei se encontrava. Tíndaro, sabedor da astúcia de Odisseu, não teve dúvidas e aceitou a proposta. Então, Odisseu lhe disse o que deveria fazer. E após escutar o plano de Odisseu, o pai de Helena se dirigiu aos pretendentes. Ele solenemente disse que não iria interferir na vontade dos deuses, e por isso deixaria que a princesa Helena tivesse o direito de escolher seu próprio marido. Os pretendentes ficaram animados, pois aqueles que achavam que tinham pouca chance de serem escolhidos pelo rei, agora tiveram suas esperanças renovadas. Mas antes, o rei exigiu que todos deveriam jurar aceitar a decisão de Helena, seja ela qual fosse, e que defenderiam a sacralidade deste matrimônio, mesmo que isso os levasse à guerra. Todos os pretendentes aceitaram a proposta do rei espartano e fizeram tal juramento que foi selado durante um sacrifício de um cavalo. A Helena foi dada a oportunidade de escolher seu marido. Ela examinou todos os pretendentes cuidadosamente. Lá estavam os mais bravos guerreiros, reis e nobres da Grécia. O único presente que estava indisponível era Agamenon, o poderoso rei de Micenas, que já era casado com Clitemnestra, irmã de Helena. Foi quando ela colocou os olhos no príncipe Menelau, que era tão belo que fez seus joelhos tremerem. Tudo ocorreu como Odisseu e o rei haviam planejado. O rei de Ítaca tinha certeza que Helena escolheria Menelau, pois ele sem dúvida era o mais belo. E Odisseu sabia da ingenuidade juvenil da princesa Helena, que a levaria a escolher seu marido por sua beleza. Mas o astuto rei de Ítaca tinha uma visão muito mais estratégica ao possibilitar que Helena escolhesse seu marido. Menelau não era um nobre qualquer, ele era irmão de Agamenon, o mais poderoso rei de toda a Grécia. Assim, nenhum dos demais pretendentes ousaria tentar entrar em uma disputa por Helena, temendo a fúria de Menelau e seu poderoso irmão, assim como lhe foi prometido. Icário, pai de Penélope, entregou sua filha ao herói. Dessa forma, Odisseu conquistou com sua astúcia um dos mais preciosos tesouros da Grécia. Helena e Menelau se casaram, e com a morte de Tíndaro, o casal herdou o trono de Esparta. E por vários anos o casal viveria em relativa harmonia. Desta união nasceu a princesa Hermione. Mas o reino de Esparta seria sacudido por uma tempestade que se aproximava. O rei Príamo de Troia teve mais de 50 filhos, e entre eles estavam os gêmeos Cassandra e Heleno. Desde pequeno, seu pai determinou que eles seriam entregues para servir no templo de Apolo. Certo dia, ainda crianças, eles brincavam no templo do deus luminoso.